Bom dia, sexta-feira hoje. Segunda-feira eu falei sobre como a doença começa. O DHS é o primeiro passo, que é o susto. Depois sobre a lei bifásica, que toda doença tem um começo e tem um fim, quando a gente não deixa ela cronificar. Quando a gente deixa o nosso corpo agir, ele se cura sozinho. A terceira lei é que cada tecido responde diferente. Eu não posso olhar para o meu dedo da mesma forma que eu olho para o meu estômago. Cada um tem um motivo diferente, uma causa, um jeito específico de ficar doente. Bianca, que bom te ver. E hoje, que é a quarta lei biológica, eu vou falar sobre os micróbios e as bactérias. Que a gente tem muita crença que a gente fica doente porque tem bactérias no corpo, porque as bactérias vêm principalmente porque alguns anos atrás a ciência espalhou que a causa das doenças são as bactérias, são os micróbios. Né? Micróbios, essas palavras difíceis. E o Dr. Hammer provou que não é. Os micróbios têm uma causa, eles são necessários para a gente se curar. É algo totalmente revolucionário para a medicina que descobriu a pasteurização, a esterilização, que a gente vê que não trouxe tanta saúde para o mundo, porque esses anos passados, agora com o vírus Covid, que a gente ficou com tanto medo. Olá, Alice! Hoje eu vou falar sobre a função dos micróbios e das bactérias e dos fungos e dos vírus, porque eles existem e porque eles vêm e porque eles nos assustam tanto. E essa quarta lei, para mim, quando eu entendi ela um pouquinho mais, eu ainda estou aprendendo, né? Mas quando eu entendi essa quarta lei, eu entendi muita coisa. E cada vez fica mais leve entender. Aí ontem comecei o curso de especialização ao vivo, né? Foi assim, algo assim totalmente muito interessante ver como é simples a gente se curar quando a gente conhece como nosso corpo funciona. E isso tudo faz a gente se sentir melhor. Olá, Cássia, que bom te ver, faz tempo, saudades. Então hoje eu vou falar sobre a função dos micróbios, bactérias e vírus. Já tinha falado isso, mas como o pessoal entrou depois. Qual é a função? Por que eles existem e por que eles vêm, né? Então, uma das coisas que o Dr. Hammer descobriu nessa quarta lei, e isso ele comprovou e provou de novo, e nós já sabemos que é assim, já vimos que é verdade, que os vírus não causam doenças, nenhum micróbio causa doença, mas eles fazem parte eles são vitais no momento da cura do nosso corpo. Vital quer dizer, dependendo dos vírus e das bactérias que eu tenho no corpo, se eles estão em falta, eu posso não sobreviver. Porque quando meu corpo precisa das bactérias para reconstruir meu corpo, e eu não tenho, pode ser a causa da morte. Por exemplo, as artérias. Para reconstruir as artérias, as veias, né? Depois que elas passaram muito tempo por estresse, elas estão danificadas. Se eu não tenho os micróbios que reconstroem as bactérias, o infarto é muito mais possível. Elas ficam muito mais fragilizadas, né? Então, a quarta lei mostra que as chamadas doenças infecciosas, elas ocorrem na segunda fase da doença. Sempre lá na segunda lei a gente viu que as doenças têm a primeira fase e a segunda fase. A segunda fase é a fase de cura. Na hora que o nosso corpo está se curando, começam as infecções, começa a dor também, né? As febres, tudo isso é na fase de cura do nosso corpo. É quando o nosso organismo se utiliza dos micróbios para fazer a cicatrização, a reconstrução dos tecidos. E por isso que daí dá a febre, né? Das infecções. Aí se você esteriliza o teu corpo, os micróbios vão estar em falta, né? Os micróbios, eles precisam do ambiente quente para agir. Por isso que vem a inflamação e a febre também. Isso tudo faz parte da fase de cura. E os micróbios também precisam de um meio ácido. A própria fase de cura produz a acidez necessária.
Quem tem uma gastrite tem que tomar coisa para tirar a acidez, né? A gente aprendeu isso. Não pode comer nenhum alimento ácido porque vai piorar a gastrite. Só piora o sintoma, porque a pessoa já está muito ácida, né? As doenças femininas, no útero, na bexiga, todas elas, a gente toma medicação para tirar a acidez. A gente está eliminando a possibilidade de cura se a gente toma medicação, né? O que o Hammer comprovou? Significa que as infecções não são causadas pelo H desequilibrado, que vem da má alimentação e da baixa imunidade, mas é a passagem da fase ativa da doença para a fase de cura. Nosso corpo, na fase que ele está se curando, ele precisa baixar a imunidade para deixar as bactérias proliferar. Porque se nossa imunidade não baixar, o nosso corpo não pode sair da fase ativa para a fase de cura. Então é necessário baixar a imunidade para a gente se curar. E é interessante a gente saber essa diferença, porque na fase de cura a gente precisa estar mais calma, a gente fica mais calma. É porque a gente tem que evitar alguns alimentos. Ontem mesmo na aula eu vi muito sobre isso. O que a gente pode alimentar, quais os alimentos, quais os chás. Até coloquei uma pergunta sobre o café. Por que tem tanta polêmica? Tem muitos médicos que falam que o café faz mal e o café faz bem. Eu mesma até ontem não tinha essa certeza. Porque ele de vez em quando tem médicos que falam que faz mal. A maioria dos médicos não sabe explicar, alguns sabem. Mas a maioria simplesmente proíbe café, proíbe o chimarrão, proíbe tudo que tem acidez, o feijão. Tudo aquilo que tem acidez os médicos proíbem. Mas tem momentos da vida que a gente precisa de café. Quando o corpo está em fase de cura e está com muita dor, a gente deve tomar café, deve tomar chimarrão, porque os analgésicos que tiram a dor do corpo, eles também são feitos à base de cafeína. Então, em vez de você tomar um dipirona, tome mais café, se você está com dor da recuperação. Agora, quando você já está com ansiedade, já está com tremedeira, quando você está com as mãos geladas, que são os sintomas que você está numa fase ativa, aí você não pode tomar café, porque o café vai fazer piorar. E isso é algo assim que para mim foi vital, entender isso melhor. Porque eu tenho dias assim que eu fico muito ansiosa, que eu não consigo dormir. Oi, Meg. Por exemplo, se a pessoa não consegue dormir, se ela tem muita ansiedade, se ela está com o corpo muito aceso, com muita energia, que é o meu caso ultimamente, assim, os últimos anos eu tive muita insônia e antes eu não tinha. A insônia vem porque você está com alguma coisa que você está se transformando, você está em fase de transformação, por isso que a insônia vem. Quando você está no sentido ameba, que você não está se mexendo para nada, você dorme e apaga, você se finge de morto, né? Então, quando você tem insônia, é bom, porque você está querendo mudar de fase. Agora, se você não olha para o sintoma da insônia, que você perdeu aquele sono nas 3 horas da manhã, que bom, tá aqui, Meg. Obrigada, bom dia. Então, se você tem insônia no início da noite, é um sintoma diferente. Agora, se você acorda, que nós mulheres temos muito isso, a gente acorda às 3 da manhã, 4 da manhã e perde o sono, e quando é lá pelas 6 horas a gente quer dormir. Isso tem um significado muito bonito, é um significado que nosso corpo quer fazer você sair do estado passivo que você está para você despertar para algo novo, né? E isso, por exemplo, se nesse momento eu tomo um calmante, eu estou anulando o meu corpo, eu estou tirando a possibilidade de mudar de vida para melhorar, né? Então, tudo a gente tem que saber qual é o significado, qual é a mensagem que o corpo está trazendo, né? Por isso que, por exemplo, a baixa imunidade, que é vista como um motivo de muita doença, ela é motivo de cura das doenças. Aí se, por exemplo, eu estou na fase de cura de uma doença, que eu estou com baixa imunidade, e eu tomo algo para aumentar a imunidade e não respeito esse processo de cura, a doença que estava se curando volta na fase ativa e vai fazer todo o giro de novo e não vai conseguir cicatrizar. E com o tempo isso torna a doença crônica. Aí vem as doenças que ficam as doenças autoimunes, né? Então, tudo tem um motivo, tudo que nosso corpo produz tem um motivo para nos curar de algo.
E hoje o que eu venho trazer é que os micróbios e as bactérias são algo que vem para nos curar. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ingere. A alimentação também faz diferença, porque se eu estou me alimentando por exemplo, se eu estou com a baixa imunidade, eu preciso me alimentar bem, eu não posso fazer dietas, eu não posso exagerar nas atividades físicas, mas eu preciso me alimentar bem com proteínas. Pode ser proteína animal ou vegetal, mas tem que ser proteína, carboidrato, precisa ser algo que me dê força, que me dê energia, né? Porque o meu corpo está precisando. Outra pesquisa ali que eu quero trazer é que o nosso corpo tem 4 vezes mais células de micróbios do que células boas, né? Por exemplo, o microbioma humano, ele é composto por 4 por 1 de micróbios para uma célula normal do nosso corpo, que seria a célula saudável, né? Então, quer dizer, se nós temos 4 por 1 a mais de micróbios, o nosso corpo é praticamente tudo micróbios, né? Só tem um de cada 5 tem um que é uma célula saudável e 4 são micróbios. Como que a gente pode eliminar os micróbios? A gente está se eliminando, né? Então, são coisas que a ciência já provou. Olá, Alessandra! E significa que para manter nossa sobrevivência, nós precisamos manter os micróbios e as bactérias, porque eles fazem nosso corpo, né? Uma coisa também que os cientistas nos últimos anos descobriram, que não é só o Dr. Hammer que descobriu, que até pouco tempo a ciência dizia que os bebês, quando nasciam, até os 9 meses, eles não tinham germes no corpo, porque a placenta, com o cordão umbilical, eles eram totalmente esterilizados e deixavam o bebê protegido. Isso, em parte, isso é verdade, que a placenta e o cordão umbilical faz o bebê ficar protegido. Só que o que eles também provaram é que esse 4 por 1 de células de micróbios, na placenta também é o mesmo. Então, a placenta, o líquido amniótico e o cordão umbilical, eles são repletos de germes. Para quê? Para já curar as crianças, dos bebês, daquilo que eles estão sendo, do jeito que eles estão sendo gerados dentro do útero, né? Por exemplo, a gente também sabe que tem grande parte das crianças, das gestações, que são gravidez gemelar. A mulher perde um dos fetos lá no início da gravidez. E se não tivesse germes ali, não tivesse as bactérias ali para consumir esse feto que faleceu ali dentro, a outra criança não sobreviveria, porque a infecção tomaria conta, né? Se fosse realmente do jeito que a medicina sempre dizia, né? Então, no momento que tem, por exemplo, se tem 2, 3 fetos, por exemplo, o pessoal que faz fertilização in vitro, né? Por exemplo, eles injetam vários fetos e um germina, né? Os outros o corpo elimina. Como que ele elimina? Por meio das bactérias que consomem aquele produto, né? Aquele material que estava ali. E se não consumisse, aquilo ia ficar ali, ia criar uma infecção, se fosse de outra forma, né? Então, a placenta que envolve o feto não é estéril, mas abriga uma coleção de bactérias. As bactérias auxiliam no processo de cicatrização já no organismo do feto. Isso é coisa comprovada pela ciência, não só pela germânica, né? As microbactérias, elas são passadas depois, através do leite materno. Por isso é tão necessário uma criança mamar no peito da mãe ou de alguma mulher. O leite materno, ele tem todas as microbactérias que a criança precisa depois, durante a vida, né? Esses micro-organismos, eles são indispensáveis para a criança ficar com autoproteção, né? Já tem muitos cientistas que comprovaram que o mundo ficou mais doente depois que tudo está sendo esterilizado. O excesso de vacinas, o excesso de medicações, o excesso de tudo. A gente vê, a gente sempre, que nem eu trabalhei em creche, isso era visto, a criança que é criada no meio da sujeira, no meio de uma mãe que deixa a criança mais à vontade, ela tem saúde. E a criança que é super protegida, ela é doente. Por quê?
porque a criança não tem as microbactérias, não tem os micróbios que vêm fortalecer ela. Então a criança fica super protegida, o corpo fica debilitado. Aí essa criança precisa tomar antibiótico e ela cresce com mais doenças, porque ela não tem a fortaleza que uma criança crescida ao natural tem. E isso a gente sempre questionou nas creches, porque essa diferença. E agora a Germânica e a ciência no todo vem provar isso, que as microbactérias são necessárias, né? Então, dizer que as doenças são causadas por bactérias e micróbios é o mesmo a dizer que são os carros da polícia que provocam acidentes e a morte. Por quê? Se você vê um acidente grave com morte, quem está lá? Os bombeiros, a ambulância, a polícia, eles sempre estão ali, né? E quem provou que foi as bactérias e os micróbios que fazem as doenças acontecer, teve a mesma interpretação. Os micróbios vêm para salvar a vida de quem ainda está vivo, né? E assim como a polícia, assim como os bombeiros fazem a sua função, né? Então é algo muito mais interessante a gente entender por esse lado, que as bactérias vêm para salvar aquilo que ainda está vivo, para reconstruir os estragos, né? A gente perde o medo, por isso que a gente sabe que a gente não precisa ter medo de nenhuma doença. Se você tem uma infecção no corpo, você precisa olhar o que aconteceu, sim. Enquanto você tem muita dor, você pode tomar, por exemplo, pela Germânica é aconselhado tomar chás calmantes, paracetamol também pode tomar, não em excesso, mas as outras medicações, que simplesmente são as que deixam a pessoa dopada, todas elas têm efeito rebote, né? Efeito colateral. Então tem que ter muito, muito cuidado. A gente não fala que a medicação não pode ser tomada, mas ela precisa ser vista com muito alerta. Os chás também. Por exemplo, se você está com muita dor no corpo e você toma chá estimulante, essa dor vai aumentar. Eu também sempre aprendi que, na época que eu trabalhava com plantas, que quando você tem febre você não pode tomar chá quente. É o mesmo significado. Se você já está com febre, você toma chá quente, ele significa que você vai estimular mais ainda teu corpo. Então, no caso de febre, você tem que tomar chás calmantes. E tem muitos tipos de chás que são bem conhecidos que acalmam o corpo, né? E fase de dor, tudo precisa ser acalmante. Agora, se você está com excesso de canseira no corpo e ainda toma chá calmante, você vai acabar desfalecendo, né? Então, toda planta também tem o seu princípio ativo, que faz bem e que faz mal. E as plantas são perfeitas para ajudar a gente na fase que a doença está ali e na fase também que o corpo está se curando, né? Então, mas o conhecimento faz a diferença para a gente saber usar na hora certa. E também para entender por que vem as endemias, por exemplo, durante o vírus do Covid, por que de repente o mundo inteiro fica tomado. Isso tudo já tem uma explicação. As viroses, a pandemia, né? Os vírus que tomam o mundo inteiro. Essas novas descobertas já têm uma resposta para isso. Só que não são aplicadas porque não podem ser aplicadas porque tem muita resistência. Só que tem coisas muito novas acontecendo. Por exemplo, na minha formação que eu estava ontem, que é uma especialização da Germânica, estávamos em mais de 60 pessoas e a grande parte são médicos. Então, isso já é um sinal que a medicina está evoluindo, está aceitando essa parte, né? Olá, meu Deus, tem uma seguidora nova que chegou aqui, bem-vinda. É Lourdes, né? Lourdinha. Então, eu já estou quase encerrando, mas hoje falei sobre, depois que você assiste lá do começo, você vai gostar. Hoje falei sobre que as bactérias e todos os vírus vêm para curar a gente. É uma coisa assim muito diferente do que a medicina explica, mas é uma coisa que a gente precisa ter bastante calma e a gente vai entender que isso é verdade. Nós que somos mais antigos temos mais facilidade de acreditar nisso, porque a gente já viveu, a gente já sabe que muita doença que a gente passou, a gente se curou sozinha. Então é porque tem alguma coisa que está nos curando, né? As pessoas novas geralmente já são acostumadas a tomar analgésico desde pequenas, então elas têm mais dificuldade de aceitar por causa das experiências de vida, né? Então já tem explicação científica
para todos os vírus, para tudo, porque eles se alastram, porque eles pegam de uma pessoa para outra, porque as doenças nunca são contagiosas. É impossível eu passar uma doença para outra pessoa. Isso não existe pela germânica. Por exemplo, se eu tenho um vírus no meu corpo e a outra pessoa também está em fase de cura e ela precisa daquele vírus para se cicatrizar, esse vírus vai aparecer no corpo da outra pessoa sim. Mas não fui eu que contagiei. Então, esse medo de passar a doença de um para outro, isso é um medo que nos foi incutido. A outra pessoa só vai ter esse vírus se ela precisa do vírus para se curar também, né? Então, a gente precisa também ter o cuidado, porque pode ser que eu estou com um vírus, que eu estou me curando e minha doença foi leve. Por exemplo, se eu tenho um resfriado leve e eu estou com um vírus que está curando meu resfriado, né? Mas a outra pessoa que está perto de mim teve uma doença séria, ela teve algum susto muito grande, porque a gripe também é um susto que a gente passou. Quando a gripe aparece, o corpo está se curando. Se a outra pessoa teve um susto muito grande e no momento que eu chego perto dela com o meu vírus que está me curando e essa outra pessoa, daí esse vírus toma conta do corpo dela, pode ser que ele faz mal para ela, porque a pessoa não estava preparada, né? Então eu tenho que cuidar sim de não passar os meus vírus no momento que a outra pessoa não está pronta para cura, né? Tem casos assim, a gente precisa continuar com todos os cuidados, sim, mas não ter medo. Por exemplo, se eu não estive com dor no corpo semana passada, eu posso chegar perto do vírus do Covid, eu não vou pegar. Eu só vou pegar o vírus do Covid se eu estou em fase de cura de alguma coisa, né? E por isso que tem tanta gente que não tem sintomas. O vírus veio, mas a pessoa não estava doente, o vírus está no corpo, mas ele fica assintomático. Por que ele não tem sintoma? Porque a pessoa não está se curando de nada. O vírus só está ali porque ele chegou ali. Essa que é a diferença. Essa é uma explicação bem simplesinha, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. O vírus só vai dar sintomas se você passou algum susto muito grande antes. Então, quem tem o Covid, que tem sintoma forte, que o corpo dói, que tem gente que ataca o estômago, tem gente que ataca os músculos, tem gente que fica com dor de cabeça, tem algum motivo de ter atacado aquele órgão, de ter dado sintoma naquele órgão. O vírus veio curar aquele motivo. Aí, para acalmar o sintoma do Covid, a pessoa olhando, descobrindo o que aconteceu, o corpo já entra em fase de cura e vai se curar muito mais rápido, né? É esse o trabalho que a gente faz com a germânica, os atendimentos. É ajudar a pessoa a entender o que aconteceu com ela, né? E a gente sozinha, a pessoa não consegue entender sozinha, precisa de ajuda, né? Então, é isso que eu faço como terapeuta, e os meus colegas também, né? Atender, a fazer a pessoa entender o que aconteceu com ela, né? E aí o corpo automaticamente entra em fase de cura. Às vezes, se já tem bastante estrago, precisa uma planta, precisa um analgésico, precisa de alguma medicação, sim. E pessoas que também tomam medicação há muito tempo precisam de algo para desmamar o corpo. A gente fala também, né? O corpo se acostumar sem aquela medicação tão forte, né? Então, tudo tem volta. Mesmo que a pessoa já tenha, às vezes, 10, 15 anos tomando medicação para diabetes, ela consegue se curar ainda, né? Só que se ela toma medicação durante 10 anos, ela vai demorar a se curar. Ela não vai se curar de um dia para o outro. Ela não pode tirar a medicação e dizer assim, agora eu entendi porque eu tenho diabetes, agora eu vou parar. Não, porque o corpo está acostumado e o corpo ainda não sabe trabalhar sozinho. Eu tenho que esperar o corpo se recuperar aos poucos. Precisa o mesmo acompanhamento médico, do médico que receitou, que vai ver que aos poucos a diabetes está acalmando. O colesterol também é a mesma coisa. A pressão alta também. A pessoa, depois que entende por que veio a pressão alta, semana que vem eu vou fazer uma live sobre as causas da pressão arterial elevada, né? Eu estou fazendo essa semana a introdução para a pessoa conseguir entender as minhas explicações depois, né? Olha lá, Edneia. Então, a partir de semana que vem, a partir de segunda, vou fazer todos os dias de manhã, 8 horas, explicando sobre o porquê de cada doença específica. Então, quem ainda não me falou sugestões, né, pode me mandar, tá bom? Eu agradeço.
Muito bom ter vocês aqui. Foi muito bom. Ó, estou tentando acelerar, foram mais 25 minutos hoje. Obrigada. Quem achou que sim serviu para algo de bom, pode passar para as amigas principalmente, que ainda tem medo da doença, que tem medo das bactérias, que tem medo da sujeira, tem medo da baixa imunidade, tem medo da ansiedade, tem medo da depressão. Tudo isso tem um motivo e tudo isso tem volta. Tudo tem cura quando a pessoa quer se curar. Por exemplo, eu me curo se eu quero me curar. Eu não posso curar você. Eu posso te ajudar a você se curar, né? Então, é eu mesma, porque a doença vem de dentro de mim. A doença não vem de fora. A depressão não é causada porque meu casamento está mal. Obrigada, Alice, você ficou até o final. Olá, Dr. Korek, tudo bom? Bom te ver aqui. Estou encerrando. Hoje falei sobre a função das bactérias e os vírus. Dr. Korek, que trabalha muito com isso, ele também tem motivo. Obrigada, feliz sexta para você também. As infecções dos dentes, as cáries, tudo tem o mesmo sentido biológico. A pessoa tem cárie porque tem alguma razão que aconteceu. Essa semana eu estava assistindo umas aulas porque as cáries vêm. E foi muito interessante ver que eu perdi todos os meus dentes por falta de. Sempre achando que foi por falta de cuidados, né? E teve falta de cuidado, porque a gente não aprendeu a escovar dente, não aprendeu a fazer higiene, né? Então agravou sim. Mas o motivo de eu ter perdido todos os meus dentes já na adolescência, já nova, não foi por falta de cuidados, foi por causa de questões internas minhas, né? Então tudo tem uma explicação e a gente sai da culpa, a gente sai do medo. Olá, Madalena, estou encerrando já. Eu vou deixar gravado aqui, obrigada a vocês que estiveram aqui. Quem quiser enviar para os colegas, agradeço.